por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Bom dia, pessoal. Terça-feira, 15 de dezembro, e eu aqui, Juliana Ranciaro, sigo cobrindo as férias da Renata Colombo no Investidor em Foco, o nosso podcast diário. Como de praxe, às terças-feiras a gente tem o quadro Qual é o Plano Professor? E hoje é dia de aula, então, com o nosso professor Martim Iglesias. Bom dia, Martim. Olá, bom dia, tudo bem? Tudo bem com você, Ju? Tudo bem, Kleber? Bom dia, professor, tudo bem? Terminando aí o nosso ano letivo, né? Pois é, terminando o ano letivo. Vamos ver, acho que você vai ser aprovado sim, viu? Todo mundo ansioso pelo boletim, né, Kleber? Bem por aí, viu, Ju? Ainda mais esse ano, né? E já que a gente está nesse clima de última semana inteira do ano, como o nosso amigo aqui, Kleber Zanqueta, lembrou a gente ontem, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os aprendizados que o ano de 2020 nos trouxe. Que tal? 2020 não foi um ano fácil, mas tem muita gente que diz que é em meio às dificuldades que a gente aprende mais, certo? Será que é isso mesmo? Bom, antes de mais nada, vamos conversar um pouquinho aqui com o Kleber para saber como é que está o mercado, como é que ele está se comportando nessa última semana inteira do ano. Ontem de manhã a gente tinha comentado que ia sair a ata do Copom, certo, Kleber? O que ela nos trouxe aí de informação? Então, Ju, a ata ela trouxe mais confirmações daquilo que já veio no comunicado, né, que o Copom trouxe junto com a decisão de política monetária na quarta-feira da semana passada, né? O principal destaque ficou exatamente quando veio no comunicado, né, que ele adiantou que poderia fazer ali a retirada do Forward Guidance antes do que era esperado, né, uma vez que ele tinha ali uma convergência das expectativas de projeções de inflação, né, para a meta, e essa pressão inflacionária, essa mudança de projeções de inflação poderia fazer com que ele tivesse essa antecipação. Lembrando que é o Forward Guidance, né, a manutenção dele aconteceria o quê? Prescrição futura, né, que é o termo em inglês, aonde ele daria o seguinte, manteria por período mais longo os juros no nível que ele está. Né? Uma vez que ele retira isso, ele está dando uma sinalização que ele pode voltar a fazer a movimentação nos juros em algum tempo e talvez antes do que era esperado pelo mercado. No caso, como a gente já está com juros muito baixos, seria talvez uma alta nos juros. Né? E aí o que veio na ata que ficou um pouco sinalizado é que se a gente tiver uma pressão muito forte para a inflação no primeiro semestre, que não é o esperado no cenário base da maioria dos analistas, a gente poderia ter algum tipo já de aperto monetário logo no primeiro semestre, mas se tudo correr como é o esperado, a gente deve ter sim a retirada do Forward Guidance ao longo de 2021, em alguma das reuniões, talvez próximas até, que a gente deve ter aí no início do ano, e aí a gente vai ter provável um aperto monetário, ou seja, um aumento de juros, se tudo correr como esperado nas projeções de inflação, ao longo do segundo semestre do ano. Lembrando que as nossas projeções aqui, né, de Selic são de alta para o ano que vem, saindo de 2% para 3% ao ano, mas com as altas gradativas a partir do segundo semestre, né? Então a ata veio só confirmar aquilo que o comitê já tinha colocado no comunicado dele na quarta-feira da semana passada. Perfeito, Clebão, obrigada. E a gente comentou ontem também, a gente estava falando a respeito do início das vacinações nos Estados Unidos. A gente tem novidade desse assunto e eu queria te perguntar também como é que o mercado se comportou diante dessas expectativas. O mercado se comportou bem, apesar de ter muita preocupação ainda com vários problemas em relação à própria disseminação do vírus, né, nos Estados Unidos e na Europa, Ju, que ainda preocupam, né?
Então, a gente tem as vacinações começando, mas a gente tem o vírus ainda se alastrando em diversas regiões, inclusive com muitas delas anunciando lockdowns parciais, né? E isso preocupa ainda. Então, você tem ali um desequilíbrio, né, entre o início das vacinações e isolamentos sociais que são necessários para você não deixar aumentar o problema da disseminação do vírus. Para o lado do mercado, foi positivo, obviamente, né, o início das vacinações ontem nos Estados Unidos. A gente já tem uma notícia positiva hoje também dentro dessa linha em relação ao mercado norte-americano, né, e para os americanos também, que é a outra farmacêutica Moderna, que deve ter até sexta-feira a liberação também para que 6 milhões de doses do imunizante que já são produzidos por eles sejam liberados, né, também para vacinações no território norte-americano. Então, isso vem ajudando os investidores a manter o otimismo de que esse início de vacinações ajude para que a gente tenha um controle maior dessa pandemia que ainda continua muito forte por lá, viu, Ju? Então, o mercado ontem foi um dia que a gente coloca como até que positivo por um lado, mas por outro, ele acabou, depois de uma boa parte do dia ficando em campo, o que a gente chama positivo, no azul, caindo por preocupações com o Congresso norte-americano, com impasse, né, em relação ao pacote fiscal, que não tem ali uma decisão se vai ser aprovado ou não, né, e quando é que vai ser aprovado. Então, parte do Congresso está ali na indecisão se vai passar, qual valor e qual prazo. Então, tem também esse problema ali pegando nos Estados Unidos que fez com que o mercado tivesse um dia um pouco negativo ontem, tá? Vamos ver como hoje ele se comporta. Tá bom, vamos aguardar então, e amanhã a gente conversa um pouquinho sobre isso. E, Clebão, mais algum ponto na nossa agenda, então? Acho que é super importante a gente lembrar que a gente fala bastante aqui sempre de China, o quanto ela está à frente de todas as outras economias na recuperação, né, Ju? E saiu hoje a atividade econômica na China mostrando mais uma vez um ritmo muito forte de recuperação. No mês de novembro, em relação ao mesmo mês do ano passado, a produção industrial chinesa aumentou 7%, ampliando também o ganho em relação ao mês de outubro em 6,9%. A expectativa do mercado já era forte, eles acreditavam que ia subir 6,8%, ou seja, ela veio um pouco acima ainda, e o destaque que também surpreendeu foi vendas no varejo, né? Quer dizer, a população saindo às compras, né, subiu 5% em novembro, depois dela já ter subido 4,3% em outubro. Então, isso é um dado bem importante, forte, que ajuda a economia global, né, que dá sinais positivos de recuperação para o ano de 2021, e que a gente olha também agora com expectativa para o resultado que vai sair ainda nessa manhã da produção industrial dos Estados Unidos, que também é super importante, que venha forte para a gente ver a economia norte-americana também se recuperando numa velocidade rápida, tá, Ju? E um ponto só de vacina, que hoje pode ser confirmado, que acho que é relevante para a gente passar, não só para os investidores, mas para as pessoas, Ju, é que o governo federal aqui no Brasil pode assinar hoje uma medida provisória dando aval para a liberação de 20 bilhões de reais para a compra de vacinas contra a Covid-19. Então, é um passo super positivo, nossa, que acho que é importante. A gente fala tanto de notícia negativa, problemas, nossa, né, tal, né? Então, ontem a gente estava aqui na torcida do Vem em Mim Vacina, vamos lá, né? Exato, aí, a sua energia, né, sua campanha dando certo. Então, assim, é uma liberação importante, é um aval que você já vai ter, então, um orçamento, uma verba liberada para compra, né, dos medicamentos, e aí tem que passar por todos os trâmites, né, qual vai ser o medicamento, a vacina, a farmacêutica, a liberação da Anvisa, etc. Tem todos os trâmites, mas pelo menos o orçamento, pela medida provisória, já pode ser aprovado hoje com a liberação do governo federal. Vamos torcer. Nossa, estamos torcendo aqui muito, muito. Com certeza. Bom, então bora para a nossa aula de hoje. Eu quero inverter as coisas aqui só um pouquinho, só por um momento. Então eu vou brincar que eu que vou fazer a chamada oral desse início aqui. Eita! E eu queria começar com você, Kleber. Eu queria que você contasse pra gente o que você aprendeu com o ano de 2020. Caramba! Uma coisa só? Vamos escolher uma, né, professor? Porque 2020 é um aprendizado enorme, né? Sabe, Ju, que eu estava refletindo muito esses dias em relação a isso, e acho que não só por sempre ser alguém muito ligado a pessoas,
sempre ter trabalhado muito com pessoas, a valorização dos relacionamentos pessoais e literalmente físicos, para mim, se tornou de novo um aprendizado muito forte. Ao longo dos últimos anos, a gente, e aí não só me coloco, mas acho que boa parte da população, não todos, né? A gente vive em mundos virtuais, redes sociais, né? Ligados em aparelhos e se desconectando de pessoas, né? E de repente a gente se viu impedido, até quando a gente quer, de poder encontrar pessoas. E é ruim demais, né? Nossa, é ruim demais. Então, assim, acho que o quanto faz falta um abraço, uma coisa simples, que é tão barata, né? Não custa nada. Um aperto de mão, tanto de um amigo quanto de um parente querido, não importa. Que a gente... Ou se não, um olhar sem medo de alguém, né? Cara, parece que a gente tá doente o tempo todo, né? As pessoas, né? As pessoas te olham na rua, tipo, sai daqui, né? Não chega perto. Eu acho que o grande aprendizado que fica é o quanto que a gente tem que se desconectar mais. Pelo menos eu trago isso para mim, sabe? Colocando para mim, para minha vida, para quem tá próximo de mim, para que a gente tenha mais tempo para as pessoas e menos tempo para aquilo que a gente realmente acaba gastando demais, né? No celular, ou em computadores, ou em meios tecnológicos, e gastar mais tempo com as pessoas. Eu saio disso muito ligando para isso, sabe, Ju? O que eu tenho como aprendizado, assim, mais do que qualquer outra coisa. Tem vários aprendizados, né? 2020 me ensinou um monte de coisa. Mas acho que... Até cozinhar outras coisas que eu não cozinhava. Mas acho que do lado pessoal foi muito isso, assim. E do profissional também teve outros, mas esse é o que mais marcou. Perfeito. E você, professor, qual que foi o seu aprendizado? Olha, eu sempre fui uma pessoa que ficou muito pouco tempo em casa, tá? Então, será longas jornadas de trabalho, depois dar aula, né, estudo, né, doutorado, muitas coisas, viagens, né, constantes, né, para fazer apresentações, palestras, né, viagens para outras cidades, e quando tinha algum tempo, algumas férias, assim, viajar. E aí o fato é que agora eu me reencontrei em casa e eu vi a importância da nossa casa, do nosso lugar, né? Um lugar seguro, literalmente foi o lugar mais seguro, continua sendo o lugar mais seguro, é um lugar que precisa que você se sinta bem, né? Tanto pelo conforto, né? Pela ordem, pela harmonia com quem mora com você. Então, acho que foi um ano de voltar para casa, sabe? Creio eu, fazendo as minhas contas, que esse ano passei mais horas em casa do que todo o resto da minha vida nesse mesmo apartamento onde eu moro, sabe? Provavelmente, se fizer a soma, isso é verdade. Então, esse reencontro com o lar, digamos assim, né? O lugar onde você mora, a família e tudo, para mim foi muito importante. Acho que esse foi o grande aprendizado para mim. Aí eu concordo com o Kleber também, né? Aprendi a cozinhar algumas coisas diferentes, li alguns livros, estudei alguns idiomas e tudo mais, mas acho que esse reencontro com o lar para mim foi o grande ensinamento. É verdade, né, professor? Como é que tá o italiano? O italiano, então, eu estava vendo no meu aplicativo de línguas, eu estive entre o 1% dos alunos que mais aulas teve no aplicativo, ou seja, o top 1%. Então ele está bem, está praticamente terminado o curso naquele aplicativo e agora já estou partindo para outras coisas, né? Ouvir um pouco mais, né? Ouvir notícias no dia a dia, filmes sem legenda. Então, acho que para aprender uma língua precisa mais do que um ano, né? Mas eu acho que estou indo bastante bem, então uma evolução legal. Boa, viu? Boa. Ótimo. E você, Ju? Assim, só... Certamente esse ano tem muitos aprendizados, acho que está cheio deles também para a economia, também para o mercado. Posso citar 7 aqui, acho que tem mais do que 7, certamente tem mais, mas esses são marcantes. Chegamos a falar sobre alguns deles em alguns programas, mas acho que é a hora boa de fazer um apanhado geral de tudo isso. Em primeiro lugar, é a questão de que os cisnes negros, né, que é aquela definição do Nassim Taleb, né, de fato acontecem, de fato são marcantes. Eu acho que não tem como
chamar a questão do coronavírus de uma coisa diferente, senão cisne negro, um evento totalmente inesperado e que teve impactos muito marcantes na vida de todos, como já falamos, e nos mercados também, né, com impactos de quedas impressionantes, numa velocidade nunca antes vista nos mercados, com tensão, volatilidade, que realmente não serão esquecidos por quem participou do mercado. E é importante estar preparado para isso, né? Isso que é o grande ponto, né? A existência, tudo bem, entender é uma coisa. Agora, saber que vale a pena e que é importante estar preparado é o grande aprendizado em si. E aí, em primeiro lugar... Junta com o seu segundo ponto claro, né, Martim? Exatamente. O segundo ponto é esse. Em primeiro lugar, ter uma reserva de emergência. A forma de investir, acho que também pode ser repensada nesse ano, mas ter uma reserva. Como é diferente quando alguém tem uma reserva, como foi diferente esse ano, alguém que conseguiu ficar utilizando aquilo que tinha guardado, reservado, né, porque muita gente teve problemas com desemprego, né, com queda de renda e tudo mais, e ter essa reserva ajudou literalmente muitas pessoas a passarem e a conseguirem suportar um momento bastante difícil. Então a reserva de emergência, acho que para mim ficou clara a importância dessa reserva, né? E depois, acho que um terceiro aprendizado é que os vieses atrapalham o investidor de fato e atrapalham o mercado, né? Essa é outra coisa. Então, quando entra a questão do pânico, depois entra em algum momento algum tipo de euforia com a recuperação, às vezes os mercados como um todo não se movem da forma que seria mais razoável, mais inteligente. Acho que esse é um ponto extremamente importante de ter em mente por aí. E acho que às vezes você vê o fundamento apontando para um lado e você vê os mercados reagindo para o outro lado, e aí tem uma frase também, que é aquela frase de que o mercado pode permanecer irracional por mais tempo do que você pode permanecer solvente. Então, às vezes você vê que algo não está indo, mas o mercado está indo contra você. Você tem que tomar cuidado, esperar, montar as suas posições. Isso vai linkar um pouco com o meu último ponto, tá? Acho que o quarto ponto tem a ver com os assessores, né? Que às vezes um bom assessor de investimento fala coisas que você não quer ouvir, do tipo, cara, a bolsa vai voltar, e você vê a bolsa caindo um dia, caindo 2 dias, caindo 3 dias, né? E essa queda preocupa você, e você só quer se ver livre daquelas posições, se desfazer, e aí um bom assessor diz, cara, isso deve voltar, né? Vamos lá, vamos com força. E às vezes é difícil de entender, às vezes parece que o assessor está atrasado, que ele não entendeu a gravidade, e muitas vezes é o contrário, ele entendeu perfeitamente, e é por isso que ele acredita que o mercado pode voltar, que o mercado pode melhorar. Então é importante saber em quem confiar como assessor, entendo, né, de investimentos. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo para esse ano, né? Para muitos assessores não qualificados, seria mais fácil dizer, se desfaz as suas posições, vem aqui, compra outra coisa, né? Mas um bom assessor, muitas vezes, ele fala aquilo que não é óbvio, né? Acho que esse é outro ponto extremamente importante. E Martim, até aproveitando que você falou aqui que um assessor às vezes fala coisas que você não quer ouvir, um bom assessor, né? Eu estava fazendo um paralelo aqui com pai e mãe também às vezes falam coisas que a gente não quer ouvir, e no fim eles estão certos, né? É verdade, nossa, perfeito. Quantas vezes eu já ouvi minha mãe me falar coisas e falava, não, você não dá ouvido, você fala, nossa, por quê, né? Por que você tá falando isso? E no fim, tá certo. Exato. Acho que são raras as vezes em que ela errou. É verdade, tem essas questões aí em relação aos pais, tem relação aos médicos às vezes, né? Ele fala, cara, você tem que se tratar, tem que tomar esses cuidados. Você não quer ouvir aquilo, mas às vezes é o melhor mesmo, né? Acho que vale para várias profissões mesmo. Bom ponto. Ju. Acho que é um pouco daquilo, né, professor, de alguém estar falando para você fazer algo sobre que é seu, né? Tipo, o médico falando sobre a sua vida, né? O assessor especialista falando sobre o seu dinheiro, o seu patrimônio, né? Tipo, aí você quer tomar a decisão ali, né? Mas ouvir é muito importante, né? Exato. Esse acompanhamento é muito importante, né? Perfeito. Acho que um outro ponto que é importante, que não é
que é indiretamente, não tão diretamente ligado à pandemia, mas obviamente tem em segunda ordem, reflete a pandemia, que é a questão do pós-fixado, né? O pós-fixado, tudo aquilo que termina com DI, né? E aquilo ali também tem risco, é importante saber disso, né? E o principal risco é o risco de perder da inflação. Eu acho que isso é importante, né? Quer dizer, como nós tivemos aí a necessidade de que os juros fossem cortados de uma forma muito drástica, o pós-fixado ou DI, né, a Selic, digamos assim, ela não rende mais sequer a inflação, né? Então, embora sejam investimentos que não têm muito risco de mercado, muita oscilação, muita volatilidade, lembrando aqui o último podcast que nós gravamos, o risco dele de perder a inflação é relevante, portanto é importante entender o que fazer com seus investimentos, e é importante diversificar. Isso já puxa meu sexto ponto, né? A diversificação faz muito sentido, e a diversificação internacional fez sentido acima de tudo, né? Nos momentos mais críticos do mercado, foi ela que ajudou a proteger as carteiras, né? Ela ajuda a reduzir as quedas mais intensas, né? Ajudou a fazer com que o investidor sofresse menos. Então, a diversificação internacional faz sentido sempre, mesmo em algum momento particular onde há uma queda do dólar, como é o atual momento que nós estamos vendo no mercado, né? Quer dizer, o dólar saindo aí de 5,50 aproximadamente para casa de 5,10, mesmo em um momento como esse faz sentido ter, porque ela vai ajudar na hora em que uma crise aparecer, vai ajudar na hora em que um cisne negro aparecer, que é o que nós tínhamos falado lá no primeiro ponto. Então ela ganhou importância mesmo, e era uma coisa a qual os investidores não estavam acostumados, né? Nenhum investidor, ou pouquíssimos investidores, tinham uma exposição a investimentos internacionais, e essa foi uma tônica desse ano. Esse ano, eu diria, muitos investidores perceberam que faz muito sentido ter uma parte dos seus investimentos no exterior. Esse é o sexto, já vou repassar todos eles para a gente fixar, né? Mas vou passar para o último. Né? O último para mim é o seguinte: no curto prazo as notícias mandam, né? Então pânico para cá, uma notícia, um impacto, alguma coisa, mas no longo prazo os fundamentos prevalecem. Acho que essa é a frase. No curto prazo as notícias mandam, no longo prazo os fundamentos prevalecem, ou seja, no fim das contas, né, o preço dos ativos reflete aquilo que está sendo projetado para o futuro, né? O preço de uma ação depende da capacidade de uma empresa ser perpetuamente lucrativa, porque uma perpetuidade é uma conta de um fluxo de caixa perpétuo. Então, no fim das contas, mais importante do que o ruído que muitas vezes é gerado no dia a dia, é importante focar no longo prazo, né, e investir de acordo com isso. Deixa eu repassar aqui as 7 aqui, Ju, posso? Por favor, professor, a 7ª eu até anotei aqui no meu caderninho, que eu achei até bonita a frase. A frase ficou bonita, né? É verdade. Ficou. Vamos ficou lá. Mesmo. Primeiro, os cisnes negros existem e são de fato marcantes, né? O segundo ponto é a importância da reserva de emergência. O terceiro ponto é que os vieses de fato atrapalham você e atrapalham o mercado como um todo. O quarto é que um bom assessor às vezes fala coisas que você não quer ouvir. O quinto ponto é que o pós-fixado também tem risco. O sexto ponto é que a diversificação, principalmente a diversificação internacional, faz muito sentido. E o último, que no curto prazo as notícias mandam, no longo prazo os fundamentos prevalecem. Acho que são esses alguns dos aprendizados mais importantes desse ano extremamente difícil. Acho que é difícil pensar que algum investidor vai sair diferente desse ano. Difícil pensar que uma pessoa vai sair diferente desse ano, né? Esse é um ano que vai ficar na memória de todo mundo, certamente, né? Não necessariamente por coisas boas, mas certamente os aprendizados são bons, né? No meio de muita dor, de muito sofrimento, eu diria que a gente acabou aprendendo bastante coisa, a gente acabou aprendendo muito, né? Deixa eu até citar aqui, tem uma frase que é muito bonita, eu acho que, falando em frases bonitas, que é uma frase da Cecília Meirelles, né? Que ela diz o seguinte: porque a doçura e beleza na amargura atravessada, eu quero a memória acesa depois da angústia apagada. Então, acho que é um pouco isso que foi esse ano. Esse ano está passando, está terminando, e vão ficar aí para todos os aprendizados, né? Acho que é isso, Ju.
Nossa, olha, a gente teve até Cecília Meirelles aqui hoje. Eu tô para alguém formado em humanas aqui, tô até Obrigada, professor, obrigada pela aula de hoje e pelos ensinamentos aí durante o ano todo. Acho que em nome de todo mundo aqui que nos ouve e que também que acompanha aqui, que grava com a gente, tem um monte de gente aqui nos bastidores sempre. Queria te agradecer pelo espaço, por você estar sempre disposto a participar aqui com a gente, a dividir seus conhecimentos. Eu acho que foi um privilégio nosso poder contar com você aqui e ouvir os seus ensinamentos. Tem bastante cliente nosso que sempre elogia, que sempre comenta quando a gente posta as coisas com você. E você está sempre disposto a ajudar, então queria só te agradecer aqui em público mesmo. Poxa, Ju, eu queria te agradecer o agradecimento. Eu fiquei até emocionado aqui. De fato, eu fico muito feliz de ajudar, fico muito feliz de ter podido ajudar tanta gente, né? Quer dizer, que a gente via, não sabia exatamente o que fazer, estava gente extremamente preocupada, né? Não só com o mercado, né? Porque essa crise afetou em todos os sentidos, né? Na saúde, né? Na renda das pessoas, nos seus investimentos, e ter tido a possibilidade de ajudar, para mim, foi extremamente importante. Acho que essa alegria de ajudar é um dos outros ensinamentos que 2020 deixa para mim e para todos nós, com certeza. E como a Ju falou, professor, pode ter certeza absoluta que ajudou muito, porque a quantidade de mensagens, como ela falou, né, Ju, que a gente recebeu, e assim, todo o feedback, mesmo interno, de especialistas que usam também o podcast para aprender com as aulas que você deixa aqui, para depois transmitir para os clientes. Então, assim, valeu mesmo, e é uma aula semana após semana aqui para a gente, que até Cecília Meirelles, hein? Essa eu não esperava, não. Nossa, é para fechar um ano, né? Surpresa aqui. Caraca. Essa frase é muito bonita, né? É muito bonita. É mesmo. Obrigado, professor. Valeu mesmo, hein? E que Valeu. 2021 seja muito melhor. Tá bom, né? De crise por um tempo, né? Exato. Tá bom. Que os aprendizados sejam em outros sentidos, em circunstâncias mais fáceis, né? Exato. Por favor. Obrigada, gente. Agradeço aqui de novo a participação também de todo mundo hoje. Queria agradecer também, especialmente aqui o pessoal que está nos bastidores, que não vão poder falar, mas estão sempre aqui nos ouvindo e nos auxiliando. Obrigada, viu? Boa semana para todos e até amanhã. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.